Oi, gente, eu sou a Gabriela. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o nosso baralho da ansiedade infantil. A autora desse material é a Luciana Tisser, né? Ele tem como público-alvo crianças e adolescentes, e a abordagem que embasa esse material, né, que foi utilizada para criar esse material, é a terapia cognitiva comportamental. Então, qual que é o objetivo desse baralho? O que ele se propõe a fazer? É a psicoeducação, né, dos sintomas disfuncionais da ansiedade. Através das cartas com sintomas e das cartas com situações, pode-se monitorar os sintomas do paciente de uma maneira lúdica e interativa, com o objetivo de auxiliar nos sintomas da ansiedade. Então, esse baralho vai ajudar a gente a identificar quais sintomas o nosso paciente tem, em quais situações esses sintomas surgem, e também vai nos ajudar a fazer, então, a psicoeducação dos sintomas e o automonitoramento, né? E por último, a criar estratégias. Quando eu fico ansioso porque eu tenho prova, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para amenizar um pouco dessa ansiedade? Qual que é a composição desse baralho, então? Ele é composto por 85 cartas que são divididas em 5 grupos. Então, a gente tem um cartão de psicoeducação, 25 cartas de sintomas de meninos, 25 cartas de sintomas de meninas, 17 cartas de situações para meninas e 17 cartas de situações para meninos. Qual que é o passo 1? É a gente apresentar o cartão de psicoeducação, né? Que vai contar o que é a ansiedade, que emoção é essa, onde essa emoção surge, qual que é a função da ansiedade na nossa vida. Então, eu vou ler um pouquinho do cartão para vocês. A ansiedade é uma emoção que todos sentem e que é muito importante para que as pessoas possam se cuidar dos perigos reais. Quando a ansiedade está normal, ela pode ser comparada com aquela luzinha vermelha que acende falando perigo. Neste momento, nosso corpo se prepara para dar no pé e fugir para que possamos nos proteger. Uma certa quantidade de ansiedade é normal e estimula, entusiasma, e é esperado também que todos sintam em situações desconhecidas e desafiadoras. A ansiedade, quando ela é muito grande, ela toma conta, causa sofrimento e pode paralisar o nosso corpo. Isso é só um pouco do texto que diz aqui, né? Mas aqui no cartão de psicoeducação, então, vai explicar bem o que é a ansiedade. Então, esse é o passo 2. No passo 2, a gente vai apresentar as cartas de sintomas para o nosso paciente e ver o que ele sente. Então, eu tenho aqui as cartas de sintomas meninas. Eu posso expor essas cartas na mesa, eu posso ir mostrando uma por uma e perguntando, tu se sente assim? Isso surge na tua rotina com frequência, né? Por exemplo, solidão, sensação de branco na cabeça, coração acelerado, temor em falar com pessoas que não conhece, medo de ser ridicularizada. Sintomas de menino: rosto vermelho, dificuldade para dormir, sensação que vai desmaiar, preocupação, irritabilidade. Então, a gente vai apresentando essas cartas e o nosso paciente vai falando, né? Se sente, se não sente, se faz parte. Passo 3. Então, né, a gente vai fazer a identificação das cartas sintomas e também das crenças do paciente. Então, nesse momento, a gente vai identificar quais as crenças do paciente sobre as cartas escolhidas e também como o paciente acha que os pais, professores e amigos veem esse sintoma nele. Então, rosto vermelho, né? Eu fico com o rosto vermelho porque eu sou fraco, né, sei lá. Ou o que tu acha que teu pai e tua mãe pensam quando tu fica com o rosto vermelho de ansiedade? O que a tua prof acha, o que tu pensa que a tua prof acha, né, quando tu fica com o rosto vermelho de ansiedade? Então, a gente vai identificando as crenças dele nesse terceiro passo. Quarto passo. Então, a identificação das situações que geram ansiedade. Então, nesse momento, a gente vai apresentar as cartas situações e solicitar que o paciente escolha o que ele acha que mais acontece na sua vida. Então, vou dar alguns exemplos, tá? De situações meninas. Quando os meus pais viajam, quando tenho prova, quando tenho que dormir sozinha no meu quarto, quando me afasto de casa, quando vou viajar, quando converso com alguém que conheço pouco. Versão menino: quando tenho competição, quando vou viajar, quando converso com alguém que não conheço, quando tenho que falar na sala de aula. Passo 5, a gente vai fazer a confrontação das cartas situações e o automonitoramento. Então, nesse momento, a gente vai pedir que o paciente agrupe as cartas sintomas com as cartas situações, colocando lado a lado. Então, o meu paciente já escolheu, né, quais são os sintomas, já me mostrou quais são os sintomas e as situações. Ele vai agora ligar os sintomas com as situações. Por exemplo, quando eu tenho uma competição, eu fico com o rosto vermelho.
Quando os meus pais vão viajar, eu sinto solidão. Então, a gente vai fazendo com o paciente todo esse exercício. Por exemplo, quando eu tenho prova, sensação de branco na cabeça, a gente vai identificando, então, vai juntando as situações com o sintoma. Passo 6. Então, depois de a gente fazer toda essa identificação, a gente vai criar estratégias de mudança. Então, nesse momento, a gente vai confrontar como deveria e de que forma a gente pode modificar os comportamentos para que as situações fossem, sejam mais assertivas e funcionais, monitorando e também ensinando esse automonitoramento para o nosso paciente. Então, a gente pode, usar a seguinte abordagem. Agora vamos conversar sobre a forma como essas situações podem ser modificadas e de que forma você poderá tentar realizar estratégias para confrontar o comportamento os comportamentos e sintomas apresentados. Por fim, a gente vai conseguir então com esse baralho, como eu já consegui mostrar para vocês, fazer a identificação dos sintomas, das crenças, das situações e também ligar um com o outro, para a criança identificar quando que ela se sente daquela forma. E junto com o nosso baralho, vocês vão ter acesso aos materiais digitais, que são materiais que podem fomentar todo esse processo, de automonitoramento, porque vai ter os dias da semana, ele vai poder escolher quais situações aconteceram na semana, quais sintomas ele sentiu, e ir levando isso para a terapia para vocês irem criando essas estratégias juntos. Se vocês gostaram, eu peço que curtam e também compartilhem esse vídeo com outros colegas.